Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando o Livre Pensamento. Bom dia, Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Como está você? Tudo certinho? Tudo jóia. E os amigos que estão nos acompanhando, né? Um ótimo estudo para todos nós. E aí, como é que está a sua agenda? É só acessar lá a sua página no Facebook? Isso. Eu fui agora para Poços de Caldas. Legal. Um evento bastante esperado, muito interessante. E agora tem uma série de palestras aí que vão se iniciar no segundo semestre. Tema de hoje, o programa é gravado, mas você pode deixar sua mensagem, sua pergunta na nossa fanpage e também pelo 0800 979 5011. O tema de hoje é a verdadeira cura pela imposição das mãos. A gente vai tratar desta questão tendo como base a Gênese de Allan Kardec, a edição original lançada pela Fundação Espírita André Luiz. Está aqui, ó, o Paulo me passando. Já tem um monte de papel aqui, anotação, né? Livro de estudioso é assim mesmo. E a base é esta, então se você ainda não adquiriu a Gênese original, né? Adquira, porque realmente é um trabalho fantástico, minucioso. Tem ali as considerações, né? Não só do Paulo, mas de outros pesquisadores. Então tá bem bacana esta edição da Fundação Espírita André Luiz, Paulo, que eu tenho visto aí nas casas que eu tenho ido, muitas adquirindo da Mundo Maior e colocando lá à disposição da sua livraria, até no centro que eu estou ministrando o curso da Gênesis, eles já vão tirar lá as edições que estão lá com problemas. Muitos centros estão tomando essa providência de manter só a edição correta, né? A edição de Kardec. E é até interessante a gente relembrar que a primeira edição foi inteirinha vendida em 15 dias. Muito bom, né? Ela se esgotou e agora o que está à venda já é a segunda edição. Na segunda edição, nós, como havíamos prometido, já iniciamos o trabalho de aprimoramento. Então, nem que haja uma palavra só que a gente encontre um sentido melhor da tradução do francês, nós vamos edição a edição aprimorar. Para que a gente tenha, até agora, as pequenas correções foram apenas questões de gramática, um detalhe ou outro. Ainda não tivemos nenhuma questão ligada a significados, né? Então, mas vamos continuar estudando, verificando, e qualquer um que queira nos mandar alguma observação, ela será levada em conta. Semana passada, você e o Damião começaram um estudo aí da Gênese dentro dessa questão da cura, da imposição das mãos, falando também dos fluidos. Você está falando hoje da cura verdadeira pela imposição das mãos e vamos tocar no ponto aí que é o fluido perispiritual. Você quer começar por onde? A questão central desse assunto está no fato de que na época de Kardec haviam duas hipóteses para explicar a cura pela imposição das mãos, né? A cura pelo magnetismo, a ligação entre um indivíduo e o outro à distância, né? Então, na época de Kardec, havia uma hipótese que não era espírita, era adotada na sociedade, né? Então, alguns fisiologistas que estudavam a vida humana e a vida também dos animais, eles buscavam uma explicação para a diferença que há entre a matéria inerte e a matéria viva dos corpos orgânicos, né? E aqueles que não se apegavam a teoria alguma, consideravam que ainda esse assunto era inicial, era incipiente, e não havia como dar uma teoria explicativa, eles adotavam uma expressão que é a expressão princípio vital. Essa expressão é assim: olha, há um fenômeno da vida, mas que nós não temos como explicar. Mas a referência a ele se faz por meio dessa expressão. O princípio vital seria, então, algo que não se sabe definir o que é, que causa a condição da vida orgânica. Ele
causa a vida ou ele manteria a vida orgânica? Então, como não é uma teoria, é apenas uma referência. Tá. Olha, a vida orgânica é diferente da vida inorgânica. Como isso se dá, a gente não sabe. Mas, seja lá o que for, damos o nome de princípio vital para se referir a esse fenômeno. Existia um grupo na época de Kardec, que já vinha desde do século anterior, que, baseado na física da sua época, imaginava que haveria uma substância, como se fosse um combustível, para manter a vida. Da onde veio isso? Veio das primeiras grandes descobertas ali, que estavam dando um impulso para a ciência. Então, era muito espantoso, por exemplo, você ver funcionar uma locomotiva, né? Hoje, para nós, é tudo muito simples, né? Sim. A gente tem o conhecimento da eletricidade e tudo isso. Mas para a época, não. Então, você produzir vapor e esse vapor entrar nas engrenagens de uma locomotiva e provocar aquele movimento fortíssimo, né, de carregar tanto peso, era um grande espanto para a época. Como que algo etéreo poderia... Isso, causar ter uma força tão grande, né? E aí, na natureza, tinham outros fenômenos. O eletromagnetismo, tinha a eletricidade, tinha o calor, a luz, né? E como é que vai explicar isso tudo? Então, alguns cientistas, entre eles Lavoisier, no final do século, eles imaginaram uma hipótese que hoje a gente sabe que é falsa, que seria a seguinte: toda a força da natureza seria causada por uma substância especial para cada fenômeno. Uma substância única para cada fenômeno, né? Com uma existência distinta uma da outra. Então a ideia seria o seguinte: o que provoca calor? Uma substância chamada fluido calórico. E como é que era a ideia desse fluido? Seriam átomos de calor que se grudariam nos átomos da matéria e provocariam um afastamento dos átomos. Então, quando você enche, por exemplo, um gelo de átomos de calor, ele viraria água, porque os átomos de calórico grudariam nos átomos do gelo, e como a repulsa entre um calórico e outro, haveria um afastamento da matéria constituinte do gelo e ela viraria água. Essa é uma explicação que se dava na época. Hoje já se sabe que não. O calor, na verdade, é energia. Então, quando você fornece energia para o gelo, os átomos, as moléculas desse gelo ficam em maior agitação. E essa maior agitação é que provoca distanciamento entre as moléculas e que faz com que o gelo vire água. Então, a explicação atual é muito diferente da que se pensava na época. Então, a ideia de que haveria uma substância distinta para cada fenômeno levou alguns fisiologistas a olhar para a matéria inerte e para a matéria viva e, por analogia, né, você vê o que é que move a locomotiva? O vapor, uma substância. Então, o que é que faz o corpo se mover? Então, deve ter uma substância invisível, que a gente não vê, que vamos chamar de fluido vital. Então, a hipótese de que haveria um fluido, que seria o combustível da vida, também é uma ideia falsa. Porque o nosso movimento orgânico não é criado por nada que fuja da natureza. Não, o nosso movimento ele é causado pela energia, que é produzida nas células, né? Como vem dos alimentos, se acumula nas células e provoca o movimento. Não que tem uma força própria da vida externa que influenciaria isso. Isso. E agora, como na época imaginava-se que haveria essa substância, e isso estava vigente na ciência da época de Kardec, ele faz menção a isso. Então, quando você vai pegar a introdução do Livro dos Espíritos, ele vai dizer lá: princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane. Princípio este comum a todos os seres vivos, né? Ou seja, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Você vê que ele não explica nada? Ele só fala: olha, há alguma coisa que causa o fenômeno de a matéria se tornar viva. Ele não está explicando qual é, porque esse princípio vital na ciência era usado de uma forma geral. E aí ele continua: segundo outros, e essa é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial.
universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal qual os corpos inertes absorvem luz. Esse seria então o fluido vital, que na opinião de alguns não difere do que se chama fluido elétrico animalizado. Então, e mais à frente... Isso aí que ele está comentando são questões materiais. Da ciência da época. Ele não está falando de fluido espiritual. Não, nada disso. Então isso é no começo, aqui foi em 1860, é a segunda edição do Livro dos Espíritos. Né? Então olha que interessante, ele fala, ele vai dizer que é algo material, o princípio da vida material e orgânica. Né? Então uma das teorias seria o fluido vital. E alguns diziam, não, esse fluido vital não é certeza. Então vamos adotar princípio vital para falar de uma forma geral e não a teoria específica. É interessante que muita gente cita, na questão 70, ele vai perguntar o assunto para os espíritos. Que é feito da matéria, e veja aí, Cláudio, que expressão que ele usa. Princípio vital. Princípio. Então na pergunta, ele não faz referência à teoria do fluido vital. Ele faz referência ao princípio vital. E na resposta, o que os espíritos usam? Princípio vital. Então eles não estão se referindo à teoria do fluido vital. Agora, aonde vai estar citado a teoria do fluido vital? Na explicação de Kardec, que vem em seguida no... Então, quando Kardec coloca aqui, os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá às partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, e assim por diante, igual seria o vapor na locomotiva. Essa explicação que ele está dando não é dos espíritos, é da ciência da época. Tá. Então ele está Por isso que ele coloca aí, por assim dizer. Isso. Quer dizer, ainda não está comprovados. Aí ele vai falar, a quantidade de fluido vital não é absoluta, a quantidade se esgota, o fluido vital se transmite de indivíduo e outro. Todas isso que ele está explicando é o que se pensava na fisiologia da época. Então não é a explicação dos espíritos. Era o que a ciência imaginava. Então, mas muita gente pega isso hoje com um conceito do século XIX. Isso. E aí coloca lá, fluido vital. E aí pega o texto do Kardec que ele está falando aí, que ele se esgota. Muitas casas espíritas, por exemplo, o passista termina de aplicar passe, vai receber passe de outra pessoa, porque muito provavelmente tem esse texto aí como uma... verdade, como referência. Falando, não, você deu passe, agora se esgotou, precisa repor. E na verdade não é. Então, assim. é isso que nós temos que estudar. Porque se você compreender o que Kardec apresentou aqui, tudo isso pode mudar. Né? Por exemplo, algumas pessoas vão na casa espírita tomar passe e alguns fazem assim, ó, vira a mão para cima aberta. Ah, é verdade. Para entrar o fluido. Tá lá. Às vezes vai um jovem ali com boné, eles falam, tira o boné. Porque senão vai atrapalhar. Descruza as pernas. Isso. Então, tudo imaginando um fluido material. Porque lê esse trecho e não sabe que a doutrina é progressiva. Então, o entendimento é progressivo. Então, isso, para ficar bem claro, né, para quem está nos acompanhando, no século XIX isso era uma corrente. Isso. No 21... Na ciência, na fisiologia. Na ciência. No 21 isso foi abaixo. Não, depois se descobriu que não existia. O importante aqui, no estudo do espiritismo, é entender o que é que os espíritos falaram sobre esse assunto. E nós vamos descobrir então, Cláudio, que na Gênese, pela orientação dos espíritos, Kardec vai abandonar completamente a teoria do fluido vital, vai se prender na questão do princípio vital, e aí fiquem abertos, porque a explicação do passe pela imposição das mãos, no início, imaginava-se que seria uma transmissão de fluido vital. Se não é o quê? A resposta, por incrível que seja, Cláudio, e aqueles que nos acompanham, a resposta está num trecho da Gênese, que é esse trecho aqui, a resposta definitiva, quando Kardec resolve a questão. Ó, e vocês podem ver aí que está em amarelo. E é um Por que trecho está em amarelo? grande. Porque é um trecho retirado da edição que tínhamos. Estava presente apenas na edição original. Então, quem fez a adulteração da Gênese retirou a explicação que Kardec dava para a questão da cura pela imposição das mãos. E aqui a gente vai ver, então, que não é pelo fluido vital. Né? Vamos entrar agora nesse assunto aqui? Vamos lá, vamos pegar esse trecho. Então, veja. Quando Kardec chegou na Gênese, diferente do que ele havia feito no Livro dos Espíritos, ele abandona o termo
fluido vital. E eu vou fazer referência aqui à edição da FEAL. Então eu vou falar as páginas dessa edição aqui. Tá aí. Tá? Na página 212, então, né, no capítulo 10, ele vai tratar do princípio vital. Sim. Então veja que ele já dá o nome de princípio vital, abandona fluido vital. E no item 17, ele vai fazer a seguinte questão. O princípio vital, veja que é o termo genérico, é algo distinto? Tem uma existência própria? Então, qual é a pergunta? Ele está perguntando, é uma substância? É um fluido próprio da vida? Né? É essa a pergunta que ele está fazendo. Ou então, para ser integrado no sistema de unidade do elemento gerador, é apenas um estado particular, uma das modificações do fluido universal que se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor ou eletricidade. E ele ainda remete aqui. Olha, é nesse último sentido que a questão é resolvida. Veja a frase, que a questão é resolvida. Então ele resolve a questão. Sim. Pelas comunicações reproduzidas no capítulo 6. Aí a gente tem que ir no capítulo 6. Né? Como é que está resolvida essa questão lá? Que é o da uranografia. Exatamente. Então, se você for no capítulo 6, as leis e as forças, né, e você for no item 10, que ele vai tratar, né, do que Kardec diz aqui, ó, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade. Então, como é que os espíritos estão falando que é o calor? É o fluido calórico? O que é a luz? É o fluido luminoso ou é outra explicação? E aí os espíritos vão dizer, os movimentos vibratórios do fluido cósmico universal são som, luz, calor. Então, olha que coisa fantástica. Algumas pessoas, na época de Kardec, pensavam que calor era estado de vibração. Mas a grande maioria achava que era um fluido calórico no comecinho do século. Os espíritos vão dizer, essa teoria da substância está equivocada. E o calor não é uma substância chamada fluido calórico, é um estado de vibração. É uma força. E quando vai se tratar, então, na Gênese, a respeito do fluido vital, que seria em paralelo à teoria da força da vida, né? Eles vão dizer também, vemos aqui em Kardec, não é algo próprio. É apenas um estado de vibração do fluido universal. Mas Kardec não está resolvendo realmente a questão da imposição de mãos, né? da cura. Né? Essa questão da cura, ele vai resolver então, quem tem aí já a original, que é a Gênese da FEAL, vai ter esse texto, né? A Gênese da FEAL vai ter esse texto, que está no capítulo 2, e ele está na página 87. Quem tem outras Gênesis, esse trecho vai estar suprimido. Só vai ter o iniciozinho do parágrafo. Então, no item 22, ele vai tratar das propriedades do fluido perispiritual. E ele vai dizer o seguinte: é ainda com a ajuda desse fluido perispiritual que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos pelo poder da sua vontade, que modifica dentro de certos limites as propriedades da matéria. E por fim aqui, ele vai falar, repara desordens orgânicas e opera curas pela imposição das mãos. Então eu vou repetir. É ainda com a ajuda desse fluido perispiritual que o homem, porque ele está falando aqui do ser humano, o próprio homem, repara desordens orgânicas e opera a cura pela imposição das mãos. Então não só Kardec, seguindo a orientação dos espíritos, abandonou o conceito de fluido vital, que fica claro aqui que não existe, que era uma teoria da época que realmente os espíritos demonstraram que não existe, como quando vão explicar a possibilidade da ação do indivíduo sobre o outro, e uma delas é a cura pela imposição das mãos e a reparação de desordens orgânicas, eles vão dizer, esse fenômeno de comunicação entre um indivíduo e outro não ocorre por meio de algo material, do mundo físico, mas sim de matéria do mundo espiritual, que é o fluido perispiritual. Que a gente agora pode até entrar na diferenciação entre
o que é o fluido perispiritual, mas é muito importante destacar que a gente tendo então essa gênese recuperada, mais um trecho fundamental que altera o entendimento da doutrina espírita, né? Está em nossas mãos. E fora muitos outros. Nós estamos já vimos. Só está começando, né? Esse estudo de comparação. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com Livre Pensamento. Até já. O Espírito que nos acompanha quando encarnados continua nos acompanhando no plano espiritual? Será que meu pai ainda ouve as minhas preces? Vocês poderiam esclarecer um pouco a respeito do Evangelho no Lar? Os obstáculos, eles surgem no nosso caminho para que nós possamos realmente evoluir. O Espírito está aí nas suas etapas, né? De melhoria, de evolução, para tudo tem jeito, para tudo tem socorro. Você não vai cometer um suicídio por causa de outras encarnações. Não se preocupe com o instante da morte, mas sim com a tua vida. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Estamos de volta com o Livre Pensamento, hoje tratando do tema Cura Verdadeira pela Imposição das Mãos, tendo como base aí a Gênese original de Allan Kardec, que foi lançada recentemente pela Fundação Espírita André Luiz. E todo esse trabalho de pesquisa, de resgate dos textos originais, para isso a gente precisa de recursos, né? Então fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova e auxilie a FEAL. Além de todo o processo de comunicação por rádio, TV, internet, também esse trabalho de pesquisa que vem sendo feito aí pelo Paulo e toda uma equipe com o Centro aí de Documentos Raros da Fundação Espírita André Luiz. É um trabalho aí que vai durar ainda muito tempo e vai vir cada vez, eu diria assim, assuntos novos, mas os textos são lá do século XIX e XX, porque não estavam à disposição do público, né? E agora vão estar à disposição do público com esse trabalho da FEAL. Então venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e auxiliar em toda esta estrutura de comunicação e divulgação e pesquisa da Fundação Espírita André Luiz. 0800 12 18 38,
0800 12 18 38. Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, fazer parte desta família aí espírita. Ô Paulo, a gente recebeu algumas comunicações de encarnados, né? Deixa bem claro, que mandaram mensagens nos programas anteriores e até no anterior que você fez com o Damião. Um foi a desde Guaianazes: estou na escuta, aprendendo muito, Deus os abençoe e proteja sempre. Também teve aqui o Denner de Natali, não fala aqui de onde ele é, mas ele pergunta para você sobre as traduções da Gênese do Guilom Ribeiro, que é da primeira edição, de 1868, do Carlos de Brito Embaçaí, que é da terceira edição, se você já conhece, se realmente elas são da original. A do Guilom Ribeiro não é da primeira edição. Ele é de posterior à quinta. Tá. Então ele é tradução que deriva da adulterada, porque a adulterada foi a quinta. O Embaçaí, quando fala que fez da terceira, não faz diferença nenhuma você dizer que fez da primeira. Porque a segunda, terceira e a quarta não são edições novas, são reimpressões. Então não há uma revisão, alteração, não há nenhuma letra Kardec alterou na segunda, terceira e quarta. Então qualquer referência que seja qualquer uma delas, da primeira à quarta, é equivalente à primeira, né? E qualquer uma que tem aquelas características, né, daqueles trechos faltantes, ela é da quinta em diante. Então, algumas edições do mercado, a gente já recebeu informações de ouvintes e telespectadores que nos alertaram de que eles encontraram algumas edições que você vai lá na descrição e está escrito ali, conforme a primeira edição em francês. Então a gente já sabe que tem edições em português que falam isso, mas quando você vai olhar o texto, não é. Não é. Então, você tem que tomar um cuidado, e uma das coisas que a gente fez é procurar lá o item A Ciência, né? Sim, fica mais fácil. Que você não encontra nas novas. 6. No capítulo 6, e que no lugar vai estar escrito, se não me engano, a diversidade dos mundos habitados. Então, Kardec nunca fez esse subtítulo. E o subtítulo A Ciência, ele fez e foi tirado. Então, procura no capítulo 6, no seu exemplar, se tem um subtítulo chamado A Ciência. Se você não encontrar, então aquela edição é adulterada. E ele pergunta também se você conhece a tradução da Albertina Escudeiro Seco. Sim, essa tradução da Albertina, podemos considerar que em português, ela foi a segunda. A primeira foi a do Embaçaí, que publicou digitalmente em 1998, e posteriormente, por outros motivos, que não exatamente a adulteração, foi apenas como motivo de recuperação, né, que foi feita pelo altivo Fanfiro, lá de Celde, da Celde, no Rio de Janeiro. Então eles produziram uma edição fora do contexto da adulteração, mas que foi feita. E essa foi a segunda, né? A primeira foi a do Carlos Embaçaí, que a FEAL, então, decidiu publicar. Né? E até fazendo uma homenagem ao trabalho pioneiro dele, porque foi um esforço de ter encontrado as adulterações. Ele se indignou com as alterações, estudou as alterações, viu que são prejuízos e tomou sozinho a decisão de se empenhar, traduzir, né, organizar aquilo, publicar na internet, alertar as pessoas. Trabalho fantástico que merece reconhecimento. Exatamente, é o que nós estamos fazendo. A intenção de colocar aqui a primeira edição autêntica de Kardec e obra original é justamente homenagear o Carlos de Brito Embaçaí, que fez todo esse trabalho de recuperação por um esforço pessoal e dedicado que nós louvamos, né? Aliás, falou no Altivo, né, lá do Celde, eu cheguei a entrevistá-lo em 2 bienais internacionais do Rio de Janeiro. Ele estava à frente ali da livraria, né, do Celde, ele já está no mundo espiritual já há alguns anos. Realmente uma figura de muito conhecimento do conteúdo doutrinário. Inclusive, ele me chamou para fazer palestras no Celde. Eu fiz mais do que uma lá, né? Na época até em que ele estava lá, fiz depois, mas era uma figura de grandiosa dedicação à doutrina, né? E teve essa intuição de fazer uma tradução
sem saber dos detalhes todos da adulteração, sem que isso tivesse relatado na obra, né? Falando nisso, muita gente tem perguntado, inclusive no Manhã Boa Nova, quando a gente não está falando do tema Gênesis, mas o pessoal manda pergunta, quantas já foram descobertas das adulterações? Olha, são mais de 200 alterações, porque elas são de 3 tipos. Você tem supressões. Então, como esse aqui, que em amarelo, né, se nós mostramos, né? Não. Em amarelo a gente mostra... Opa, mudou a câmera. O que está em amarelo aí foi retirado, né? Então, essa é a supressão. Tem o acréscimo. Então, a adulteração foi feita acrescentando trechos que Kardec não havia escrito. Uhum. E tem uma terceira adulteração que é embaralhar parágrafos. Então, em determinados capítulos... O primeiro parágrafo vira 8º, o segundo vira... Isso faz com que você não entenda o texto, porque ele perde a sequência. Então, uma das coisas que eu até recomendo que as pessoas, mesmo que já tenham lido a Gênese, releiam, independente de qualquer trecho, leia ele entendendo o texto, porque principalmente o último, por exemplo, Os Tempos Estão Chegados... A adulteração tornou ele praticamente irreconhecível. Ele está todo misturado, trechos tirados, alguns acrescentados. E quem lê não entende o que Kardec quis falar. Então você precisa esquecer essa edição adulterada, pegar a original de Kardec e ler com calma do primeiro ao último parágrafo, que aí você vai tomar contato realmente com as ideias de Kardec, o que ele queria transmitir dos ensinos dos espíritos naquele capítulo. E voltando ao nosso tema, né, que é a cura, a verdadeira cura pela imposição das mãos, e pegando esse texto que foi suprimido e que está na Gênese original, que foi lançada pela FEAL, a Jaqueline Meire Passes diz o seguinte: quero saber por que Kardec na obra de Kardec não se fala em passes, ou usa outro nome. Aí ela diz, no Livro dos Espíritos não fala de passe, por exemplo. No Livro dos Médiuns já fala de passe magnético sobre o capítulo dos médiuns curadores. Aí ela pergunta, há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato sem o emprego dos passes magnéticos? Então veja, a expressão passes magnéticos, elas vêm de um movimento que foi sugerido por Mesmer em sua obra, mas como ele estava criando o método, porque a gente tem que saber, a cura pela expressão magnetismo animal não existia antes de Mesmer, foi ele que criou a teoria, né? Uma teoria de medicina. E ele vai propor que há uma ação do indivíduo sobre o outro. Mas ele queria deixar bem claro para todos que essa ação não se dava por meio de uma substância material. O Mesmer dizia assim, não tem nada que sai de mim e que vai para o outro. O que ocorre é uma comunicação. Então ele dizia assim, olha, quando a gente fala com uma outra pessoa, nós estamos causando vibrações no som, no ar, e essas vibrações caminham e impressionam os ouvidos do outro. Então não teve nada que saiu de mim e que foi para o outro, mas sim um meio, que é o ar, levou uma comunicação, uma vibração, uma onda, sim, que, interpretada pelo outro indivíduo, se transformou no conhecimento que ele compreendeu. E ele vai dizer o seguinte, a mesma coisa ocorre com a vontade e o pensamento. Nós agimos sobre um meio mais etéreo, e esse meio transmite por meio de ondas a informação para o outro. E é isso que vai causar a mudança. A mudança ocorre no próprio indivíduo, não uma substância que sai de mim e vai para o outro. Então nós influenciamos por sintonia, por indução, e não por transmissão de substância. Isso falava Mesmer. Mas é difícil entender isso, ainda mais na época dele. É complexo, é profundo, né? É uma ciência isso. Então, quando Mesmer explicava que os passes não transmitem nada, mas gerenciam o pensamento, a vontade, isso não era bem compreendido. Depois de Mesmer, no século XIX, parte dos magnetizadores, rejeitando a teoria de Mesmer, a pensar assim, não, o que deve curar não é o que Mesmer fala, deve ser uma substância que sai de mim e vai para o outro. Aí eles começaram a usar movimentos e manipulação. Então a ideia de que, lembra que nós chegamos a falar no começo do programa? Sim. Descruza os braços, vira a mão para cima, tira o chapéu,
Você tem que lavar as mãos para tirar tudo isso, tirar o ruim e colocar o bom, tudo isso é derivado da teoria do fluido vital que demonstramos aqui, que foi superada no Espiritismo. Então, determinados magnetizadores, até eu dou o nome de um deles, né, que é o La Fontaine, que era parente do La Fontaine que escreveu as fábulas. Sim. Ele era de Genebra e ele tinha um jornal, escreveu livro, e ele defendia um ramo do magnetismo animal da sua época que tinha o nome de fluidismo. Então ele era o principal líder dos fluidistas. E os fluidistas achavam que a cura pelos passes não tinha nada a ver com alma, com espírito, com vontade, com pensamento, nada disso. Para eles era uma substância física, material, impregnada nos corpos vivos e que você transmitia por meio dos passes para o outro indivíduo. A ideia de quantidade, tudo aquilo que nós falamos. E ele dizia, isso não tem nada a ver com o espírito, temos que separar os dois assuntos. Tanto que nos jornais dele, a partir de 61, ele fala assim, eu não toco mais assunto desse espiritismo, essas ideias de Kardec, essas coisas todas aqui, nesse jornal não se toca mais. Porque o magnetismo é algo que se explica sem precisar de nada disso. Uhum. Então veja, quando Kardec vai estudar esse assunto, ele vai demonstrar que há um gênero de cura menos conhecido e desconhecido dos magnetizadores até então, que deriva da mediunidade de cura. E o indivíduo que faz essa cura, ele nem conhece magnetismo, nem técnica, nem nada. Ele simplesmente vai transmitir, vai impor as suas mãos e a cura acontece sem que ele saiba. Da onde vem a cura? Da ação dos espíritos, entendeu? Fazendo uso da mediunidade dele. Então esse assunto, ele tem uma certa complexidade. E Kardec estava ao par disso, né? E quando a gente chega na Gênese, que é o livro conclusivo dele, e ele vai tratar da questão da imposição das mãos, ele vai tirar a ideia da cura, da alteração orgânica, do campo da matéria e vai trazer para o campo dos fluidos perispirituais. E o que isso significa? Significa o seguinte, tudo na matéria física, Cláudio, tem ação mecânica, tudo. Se eu colocar um aquecedor aqui na sua frente, ele vai jogar o ar quente e ele vai aquecer você e qualquer pessoa que sentasse aqui. Independente da inteligência, sim, da bondade, moral, da maldade, moral, nada. É físico, né? O impacto também, se eu encostar em você, você vai sentir. Então, nós estamos num ambiente que todos os movimentos são mecânicos, todos. Por mais que a gente escreva e tenha uma ideia escrita aqui no papel, a execução de escrever aqui é mecânica, você tem que raspar o papel. Esse mundo aqui físico que nós estamos imersos é um mundo onde a natureza toda é mecânica. O mundo espiritual também é um mundo material, mas ele tem propriedades próprias, completamente diferentes das nossas. Quais são essas propriedades? Então preste atenção, todo movimento, toda forma no mundo espiritual, presta atenção, o mundo espiritual é o mundo onde vivem os espíritos. Nós até participamos desse mundo pelo perispírito, mas não pelo corpo. Então, o mundo físico, que a gente participa pelo corpo, todo movimento é mecânico. No mundo espiritual, todo movimento tem como origem o pensamento. Qualquer forma que existir no mundo espiritual, alguém pensou nela. Sim. Qualquer pensamento, qualquer ideia, tudo vem de um espírito. Então, no mundo espiritual, não tem nada mecânico. Mas o indivíduo fala, o espírito fala que anda, o espírito fala que dorme, ele fala que come. Tudo isso são abstrações, porque não são necessidades. Mas então por que o espírito faz isso? Porque ele está acostumado. Então ele vem para o mundo e ele ainda está condicionado. A gente vai conhecendo o mundo espiritual aos poucos, porque nós, como espíritos, a gente vem do mundo animal. Então a gente só conhece o mundo físico. O mundo espiritual vai ser uma descoberta, que a gente vai fazendo aos poucos. Então, enquanto a gente não conhece ainda as qualidades e propriedades do mundo espiritual, a gente imagina quando está lá como se fosse um mundo físico. Sim. É uma ilusão, mas é natural. Porque faz parte do amadurecimento. Isso, a natureza não dá saltos, não agride ninguém. Você vai descobrindo aos poucos. Então, com o tempo, você vai descobrir no mundo espiritual que lá não tem nada mecânico. Tudo lá é intelecto moral.
todo movimento, toda forma tem origem no espírito. Então não é como aqui. Então, quando Kardec diz aqui, e vou repetir, com todas as letras, na edição da FEAL está na página 87. E ele vai dizer assim, as propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia a respeito disso, do assunto que ele está tratando. E ele vai dizer aqui, com a ajuda desse fluido perispiritual que o próprio homem age à distância, que o próprio homem repara desordens orgânicas. É com a ajuda dos fluidos perispirituais que o próprio homem opera curas pela imposição das mãos. Então Kardec está trazendo uma série de ensinamentos aqui. Ele está dizendo que a cura, que tem como causa a ação de um indivíduo sobre o outro, se dá por meio de matéria do mundo espiritual. Se é matéria do mundo espiritual, essa ação não é mecânica. Essa ação é intelecto moral. E qual a importância disso? Então, quando eu vou fazer uma imposição de mãos, passe, o que é que seja, tudo que for material, por exemplo, esses movimentos, só vão ajudar a induzir o pensamento. Porque a relação mesmo entre um indivíduo e outra vai se dar no âmbito do mundo espiritual. É o pensamento que eles disseram. O pensamento é a vontade. Então, o que acontece? Quando a gente faz uso da nossa vontade, ela, no mundo espiritual, se transparece por meio de vibrações, de emanações, que podem atingir o outro indivíduo por sintonia. Então, para a gente simplificar, se, Cláudio, a gente tivesse que arrastar uma pedra pesada, muitas vezes, se a gente for fazer isso, você vai fazer sozinho, não vai conseguir arrastar essa pedra. Mas, se a gente pegar os dois, um de cada lado, até pode ser que a gente não consiga se o peso for muito. Mas você já reparou que quando a gente vai fazer um trabalho conjunto e a gente cria uma forma de incentivo, parece que a gente ganha mais forças? Verdade. A gente vai dizer, vamos lá, vamos junto, né? Vamos contar até 3 e a gente vai com força, vamos lá, e a gente vai criando uma série de incentivos que parece que a gente ganha uma força extra. Então, quando a gente... É errado dizer que essa força extra é a perispiritual? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, independente desse exemplo que eu usei, no mundo espiritual, quando você pensa num outro indivíduo, você transmite a ele a sua vontade, é como se você estivesse dando um impulso. Entendi, um ânimo a mais. Isso, um ânimo a mais, que o indivíduo está ali não acreditando muito, fechado em si mesmo, triste, sem esperança. Então, quando você se sintoniza com ele e você usa o impulso da sua vontade, é como se você estivesse dando esse ânimo. Então, no mundo espiritual, que tem propriedades próprias, esse ânimo motiva outras pessoas. Um pensamento chega para outro. E a gente começa a exercer questões coletivas. Então, o indivíduo que está lutando contra a doença do seu próprio organismo, quando você faz o passe, na verdade, está somando forças, né? Há uma ação fisiológica, mas essa ação não está no âmbito da matéria, está no âmbito do mundo espiritual. Então, as propriedades do mundo espiritual são as seguintes. Não tem obstáculos. Nem distância. Não tem distância, né? Não tem como causa nada mecânico. Então não depende de quantidade. O espírito não cansa. O espírito não precisa de alimento, ele não perde energia. Então quando você transmite pensamento e vontade para outro, você não perde nada. Você não se cansa. Então todas as ideias ligadas ao fluido vital, com a explicação que os espíritos dão aqui, que o fenômeno se dá por meio de fluido perispiritual, muda tudo. Porque a ideia de fluido vital, na época de Kardec, era uma substância material. Aí depende de quantidade, aí pode provocar cansaço, sim, aí teria obstáculos, teria distância. E isso explica, por exemplo, os fenômenos que ocorreram com Jesus quando ele dizia, né? Tua fé te curou. Exatamente, porque o que Jesus fazia era sintonizar com o indivíduo, e dar um incentivo, e aí, mas era o próprio indivíduo que tinha, com o reforço desse incentivo, era a vontade mesmo dele que causa a cura. Então, é só uma tradução da palavra, né? A gente está falando vontade, mas a gente podia dizer que seria fé. Porque fé é vontade firme. Sim. Então, não está mudando o assunto é o mesmo. Então, a verdadeira cura, se é que a gente pode dizer assim, é a do próprio indivíduo. É a vontade do indivíduo desejando uma organização melhor do seu corpo,
que vai exercer uma ação. A gente pode até detalhar o assunto, e a gente pode falar isso em outros programas, que o nosso corpo físico é feito por trilhões de células. E essas células são seres vivos. Sim. Então, a vontade de quem está ligado ao corpo tem grande importância na organização dessas células. Entendeu? Então, nós temos grande influência sobre a saúde. A causa da doença pode ser só orgânica. Ela pode ser da ação do próprio indivíduo. Agora, a cura sempre tem uma colaboração do indivíduo, né, da vontade dele. Então, se ele está doente, ele erguer a sua vontade, você que está nos ouvindo, se está nessa situação, né, você não há certeza de que você consiga obter a cura só por sua vontade. Mas esse é um fator fundamental para que ela ocorra. Não importa que a ação vai provocar a cura. Ela vai ser ajudada se você tiver uma vontade firme e esclarecida, o que Jesus falava, a fé. Vocês perceberam aí que de um trecho que foi retirado da Gênesis, a gente fez um programa aí, provavelmente dá para fazer vários seminários, palestras, só de um trecho que foi suprimido. Imagine os outros 200 e poucos trechos que até agora foram encontrados, por isso que você tem que adquirir a Gênesis original lançada pela Fundação Espírita André Luiz. Fim do nosso tempo, Paulo. Até daqui 2 semanas, né? Você vai agora viajar. Isso. Vou viajar para o exterior e a gente logo estou de volta. Legal. Um grande abraço a você. Continue na sintonia da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Na sequência, Jornal Nova Era. Vamos que vamos. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.